As sanções a Moraes estudadas pela Casa Branca, contudo, caminham aos poucos. Isso porque o texto é analisado por 4 departamentos dentro do próprio governo dos Estados Unidos. Por se tratar de uma questão diplomática, a Secretaria de Estado, Department of State, comandada por Marco Rubio, precisa emitir o seu parecer. Quando o senador, Rubio afirmou que o bloqueio da rede social X Moraes era uma manobra para minar as liberdades básicas no Brasil. Chefiado pelo deputado Michael Waltz, o Conselho de Segurança Nacional, não é o Department of Homeland Security, é o National Security Council. Eu acho que aqui a matéria do Capelli errou. Também opinará sobre o tema. Waltz é crítico da China e tem restrições a governos que mantêm proximidade com o país, como o brasileiro. Então já são 2 analisando que tem birra com Alexandre. 3. Como a sanção com Moraes envolveria o bloqueio financeiro ao ministro, os departamentos do Tesouro, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos tem sido consultado. E ele chama aqui de Conselho da Casa Branca, White House Counsel. White House Counsel's Office, na verdade, é uma advocacia da Casa Branca, que é responsável por aconselhar juridicamente o presidente dos Estados Unidos, correto, completa a lista dos departamentos envolvidos. Só após cada área emitir o seu parecer, dando o aval, ou pedindo ajustes ou refutando o texto, o conteúdo chegará às mãos de Donald Trump, já com a posição de cada órgão. Caberá unicamente ao presidente dos Estados Unidos dar a palavra final sobre o assunto. Verdade. Correto. Tudo absolutamente correto. Recentemente, em busca de mais informações, integrantes da Casa Branca entraram em contato com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e com o jornalista Paulo Figueiredo para fazer perguntas sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, eu vou ser até mais detalhado com vocês. Nestes dias, na minha ausência, não houve um dia em que eu não tivesse recebido ligações da Casa Branca pedindo informações sobre o Alexandre. Eu não sei dizer o grau de avanço. Eu estive em Washington há 10 dias atrás, imediatamente antes de viajar. Segui de Washington, inclusive, para embarcar em viagem, mas eu não trabalho dentro da Casa Branca, né? Então não tem como saber exatamente como as coisas estão, só tenho sabido o que eu tenho ouvido deles. Mas o fato de que praticamente todos os dias nós recebemos algum tipo de informação, olha, algum tipo de pergunta, né, de requisito de informação, e são requisitos muito técnicos. As coisas são muito técnicas. Por exemplo, eu posso dizer aqui para vocês, uma das coisas foi porque eu encaminhei a decisão, a manifestação da Meta no processo envolvendo o Alan dos Santos, onde a Meta diz que vai compartilhar informações do Alan dos Santos, mesmo ele estando nos Estados Unidos, mas diz que ele diz que o Alexandre de Moraes está violando os acordos internacionais e o MLAT e que está invadindo a jurisdição americana. Enviei o documento, eles traduziram e aí vieram com dúvidas. Não, mas isso aqui. As dúvidas são de pessoas que estão tentando entrar num certo grau de detalhe das coisas. E eu posso dizer que a gente tem, não é segredo, que na quarta retrasada, Eduardo e eu jantamos com ele, nós temos ao nosso lado o Jason Miller, que é uma das pessoas mais próximas ao Donald Trump. E o que disse o Jason Miller? Tem o vídeo aqui da CNN, Bruno, que eu mandei no grupo? Não tem a fala do Jason Miller, mas eu mandei uma reportagem da CNN. Não tem? Bom, aparentemente não tem. Vou mandar aqui para vocês no grupo, para vocês olharem. Tem que olhar as coisas que eu mando. Mas, o que dá para dizer para vocês é que eu não sei o que as pessoas pensam, que isso é mais um tic-tac do Paulo Figueiredo saindo no Metrópole. E eu tenho dito a vocês não precisam se informar pelos jornais, porque eu falo para vocês que é um processo muito sério, muito bem embasado, e eu já vi o processo contra o Alexandre com mais de 1.000... Cadê?
Uma boa pergunta. Ah, tá ali. Mais de 1.000 páginas, passando por todos os departamentos. Eu posso dizer que há um consenso. Há um consenso em relação ao Alexandre, em quase todas as frentes. Em quase todas as frentes. E o que disse o Jason Miller? Bota o texto aí pra gente. O Jason Miller se manifestou publicamente, dizendo o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. E ele acha isso engraçado. As pessoas vão começar a dizer que eu estou perseguindo todo mundo agora, brinca ele. Esse é o Jason Miller, esse é o tweet do Jason Miller. Eu não sei o que as pessoas acham quando enxergam isso. Se acham normal, se acham que uma pessoa tão próxima do Donald Trump teria manifestado isso de brincadeira. Não sei. O que eu posso dizer é: o trabalho é um trabalho meticuloso. O Alexandre nunca enfrentou pessoas tão preparadas, tão corajosas, que estão dispostas a ir até o final para garantir que ele seja responsabilizado. E eu vou fazer isso com toda a transparência possível. Eu quero, inclusive, que o Alexandre vá no evento do LIDE. Quero que ele vá ao Brasil Day. Alexandre, vem aos Estados Unidos, pô. Tu não é machão? Vem para os Estados Unidos, pô. Vem aqui, chega aí, pô. Vamos ver se seu visto está valendo. Vamos lá, pô. Você não é machão? Ou não? Ou os outros ministros vêm, mas você não vem? Você veio, pô. Não veio? Não teve o Alan dos Santos te chamando lá em Nova York? Você veio no outro evento. Por que não vem nesse? No evento do Perdeu Mané, você veio. Por que não veio mais nesse? A gente sabe que você gosta do Mickey. Mas não vem. Para você que apoia esse trabalho, eu quero falar sobre o Talhaferro aqui, sobre os novos áudios do Talhaferro. Mas antes, eu quero pedir a você que apoie esse trabalho. Apoie a seriedade desse trabalho. Apoie antes dos frutos virem. Porque depois que os frutos vierem, aí é fácil as pessoas apoiarem. Apoiem antes. Eu digo que muitos frutos já vieram. O fato de nós termos esse tipo de discussão e essas coisas acontecendo já deveria ser significativo o suficiente para você olhar e falar: caramba, pelo menos alguém está impondo algum limite a esse cara. Pelo menos nós chegamos ao ponto onde internacionalmente esse cara está sendo exposto. Se a imprensa brasileira não tem coragem de fazer o trabalho que precisa ser feito, embora tenham pessoas como Paulo Figueiredo, Constantino e outros fazendo, ao menos alguma coisa está sendo feita. Você pode se tornar meu apoiador hoje, agora, clicando no link da descrição ou indo aqui nesse QR Code aqui em cima. www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Muito fácil. Tem duas formas de me apoiar. Você pode me apoiar com a quantia de pouco mais de $5 usando o cupom code aqui, do código de cupom aqui da descrição, P Figueiredo Show, ou P, não, acho que é P Figueiredo Show, ou PF Show, sei lá. O cupom tá na descrição, eu não sei qual é o cupom. Mas você me apoia com um pouco mais de $5 por mês. Ou você tá menos de $5 se você fizer o plano anual. Ou você pode me apoiar através de se tornando meu patrono Gold. E aí você paga $50 por mês, uma quantia maior, mas você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp, com pessoas que pensam como você. Ah, os apoiadores estão no grupo de WhatsApp? Não, o grupo de WhatsApp é só para os patronos, porque eu estou lá no grupo participando. Então, eles sabem o que eu estava fazendo na minha ausência. É um grupo menor, são pessoas que dá para a gente ter uma relação mais próxima, são pessoas que a gente tem uma reunião mensal, inclusive semana que vem temos nova reunião de patronos. São pessoas mais próximas. Então, você ganha meu e-mail pessoal para poder me mandar pauta, me mandar mensagem. Muitas das vezes as pautas que vêm aqui do programa são sugeridas no nosso grupo. Então, pode se tornar meu apoiador, www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Link na descrição. É o que eu falo. Preciso de apoio agora.
As pessoas falam, o apoio, vou apoiar depois. Pô, depois é fácil, né? São aquelas pessoas que chegam na batalha depois que a batalha acabou. Aí eu falo, pô, legal, obrigado. Bom, antes de finalizar o programa, eu queria falar de outro assunto que nós temos que abordar, e o assunto é, de novo, o Eduardo Talhaferro, o ex-assessor do Alexandre de Moraes, que que nos gerou, do qual o celular saíram as conversas que deram origem a Vaza Toga. E eu fico esperando, onde está o resto da Vaza Toga? Nós sabemos que tem mais informações, onde está o resto da Vaza Toga? Eu digo para vocês, as reportagens chegaram a ser preparadas, a Folha de São Paulo teve medo de publicar, o Estadão teve medo de publicar, o Poder 360, talvez não, o Metrópolis teve medo de publicar e acho que o Poder 360 também, não tenho certeza. Lembra, né? A liberdade de expressão serve para proteger o Oswaldo Eustáquio e o Estadão e a Folha. Se você deixa que a liberdade de expressão seja tomada do Oswaldo Eustáquio, no final você, Folha de São Paulo, vai ter o cu na mão na hora de publicar uma reportagem contra o Alexandre. E a Gazeta do Povo publicou, aliás, um bom trabalho feito pela Gazeta do Povo, que é um bom jornal, inclusive recomendo que vocês assinem, se for para assinar algum jornal, que assine a Gazeta do Povo, que eles publicaram uma boa reportagem. O título da matéria é Mensagens inéditas revelam medo de ex-assessor de Moraes. E o que diz o Talhaferro? Se eu falar algo, o ministro me mata. Quando eu digo que o Alexandre é mafioso e age como um mafioso, não são as palavras do Paulo Figueiredo. São as palavras do ex-assessor dele, de alguém que trabalhou com ele. Alguém que nos áudios lá com o Oswaldo Eustáquio falava até de PCC. Tinha que ser esclarecido isso. E aí você tem o corpo da notícia, que são as mensagens trocadas entre o Talhaferro e a sua esposa. E puta merda, o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal, a Gestapo do Alexandre, divulgaram as conversas do cara com a mulher, meu irmão. Porra, se divulgar minhas mensagens com a minha mulher, o que vai ter de nude meu? Ser um... Aliás, eu acho que os meus nudes vão ser divulgados, porque eu vou melhorar a minha reputação na internet. Tem que divulgar os meus nudes, vai servir como propaganda para quando eu for lançar finalmente meu projeto do OnlyFans, um projeto que eu tenho há muito tempo. Quando eu tiver o meu projeto do OnlyFans, eu peço que o Alexandre divulgue os meus nudes que eu mando para a Natália. Porque, cara, o cara divulgar a mensagem do Talhaferro com a esposa, e divulgou na íntegra. Na íntegra. E no conteúdo das mensagens, o Talhaferro deixa claro para a esposa que a vontade dele é delatar o Alexandre. Lembra disso? Ele diz que quer delatar o Alexandre. Lembra que eu falei isso sobre esse assunto? Né? Ele diz que quer delatar o Alexandre e diz por que não delatou o Alexandre. E eu comentei longamente sobre esse assunto quando eu falei sobre a cagada do Oswaldo Eustáquio e o equívoco do Sérgio Tavares. E a grande questão é que a gente estava tentando preservar o Talhaferro porque a exposição dele só o coloca numa situação mais complicada. E isso é uma pena, porque, como dizem as mensagens, ele estava com muita vontade de falar. Mas uma série de coisas precisavam ser feitas e garantidas antes disso, inclusive uma forma da independência financeira dele, porque eu não tenho como garantir. O mais importante seria retirar a família dele e ele do Brasil. Agora que ele está exposto pelo Oswaldo Scrock, indiciado pela Polícia Federal, ficou muito, muito difícil. Mas é uma pena, porque nós teríamos uma pessoa capaz de delatar o Alexandre, e a mensagem divulgada no inquérito do Alexandre mostram disso. Mostram isso. Mas também mostram quem é o Alexandre. E é triste que uma questão tão séria seja tratada com tanta infantilidade.
Porque as pessoas, né, vêm os inteligentes do chat, e se ele ia delatar, por que ele não fez isso antes? E a resposta está aí, vejam vocês mesmos as mensagens. Diz o Talhaferro, minha vontade é chutar o pau da barraca, jogar tudo para o alto, meter o louco e não fazer mais nada, mas eu não posso. Eu tenho as meninas. Então não era simplesmente o cara fugir para o primeiro lugar possível e delatar. Uma série de coisas precisavam ser preparadas para garantir a segurança pessoal e financeira dele e da família. E eu falo isso porque eu também tenho as minhas meninas. Eu sou pai de 2 filhas. E se elas estivessem no Brasil, eu provavelmente não ia conseguir fazer nada, não ia poder fazer metade das coisas que eu faço. Mas cagada está feita. Nós perdemos um delator que tinha muita informação, estava disposto a chutar o balde, e agora já era, esse cara está preso no Brasil. O cara que diz que o Alexandre, que se ele falasse, o Alexandre de Moraes ia matá-lo. Não é o Paulo que está dizendo. Bom, deixa eu encerrar o programa de hoje pedindo para vocês que querem chutar o pau da barraca e ir embora, considerarem fazer isso de forma legal. E o caminho para você fazer isso é através da Imigrex. A consultoria de imigração que a doutora Ludmila Lins Grilos e eu criamos, que é uma forma de ajudar os brasileiros a terem um plano P para constituir uma vida nova, com segurança e estabilidade, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. Então, a Imigrex é o nosso escritório de imigração especializado, tem muita experiência, e a gente decidiu fazer isso, que tinha muita gente mal orientada, pagando valores exorbitantes e sendo enganada, porque tem muito picareta nesse mercado. Então a gente criou essa missão de oferecer uma opção justa, honesta e com valores acessíveis e uma estrutura profissional e ainda parcelada para que quase todo mundo que deseja sair do Brasil possa sair do Brasil. Então, se você tem um desejo de estar num país onde você possa empreender em paz, com segurança, estabilidade jurídica, não precisa ser agora. Você pode querer fazer isso daqui a 2, 3 anos. Tem que começar agora, porque tem dezenas e dezenas de vistos para você ver aqui legalmente, sem risco do Trump te mandar embora. Tem risco para a Europa também, tem risco para médico, para advogado, para empreendedor, para gente de tecnologia, pessoa com habilidade específica, atleta, tudo. Tem visto para todo mundo. Então, mas eu não sei, Paulo, qual visto que é bom para mim. Entra aqui, tem um QR Code, tem também na descrição, você pode preencher um formulário lá e os nossos profissionais vão dizer qual é o visto certo para você. Então, entra aqui, www.queroumplanob.com, preencha, e nós, na Imigrex, vamos te ajudar. Você pode vir para os Estados Unidos, Portugal é muito bom também, e agora a gente está fazendo Itália, que é um país espetacular. O meu predileto desses todos é os Estados Unidos. Eu realmente amo a América, mas se eu não pudesse morar nos Estados Unidos, eu certamente estaria em Portugal. Cara, Portugal você vive bem, com uma puta qualidade de vida, com custo baixo, com enorme segurança. Realmente é muito bom. Pois bem, agradeço a enorme audiência de hoje. Tivemos mais de 20 mil pessoas aqui conosco. Avisem para as pessoas, o Paulo Figueiredo Show está de volta. Amanhã nós temos mais uma vez mais um programa. E lembrando, se você quiser apoiar o meu trabalho, se você gosta do Paulo Figueiredo Show, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoia. Você pode me apoiar com a pequena quantia de pouco mais de $5 por mês, a promoção do McFish, como eu gosto de dizer, e que o McFish voltou no Brasil, que os Estados Unidos nunca saiu. Você tem a promoção do McFish, ou você pode se tornar meu patrono Gold, se você está numa situação um pouco melhor, e graças a Deus, que Deus abençoe aí, para que você possa abençoar mais pessoas também, né? As pessoas, quem tem muito tem mais responsabilidade. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Até amanhã no mesmo horário, às 3 da tarde. Paulo Figueiredo Show. Figueiredo.